Entregar o caminho ao Senhor significa colocar diante dele todos os planos, preocupações e decisões, transferindo a responsabilidade e o peso que carregamos para os cuidados de Deus. Confiar significa descansar com segurança, reconhecendo que Ele tem o controle, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. A promessa que segue afirma que Ele agirá. Isso não garante que tudo ocorrerá conforme nossa vontade ou em nosso tempo, mas assegura que Deus intervirá, abrindo os caminhos corretos, impedindo o que não é adequado e conduzindo todas as coisas para o bem. Portanto, a nossa parte é entregar e confiar, enquanto a parte de Deus é agir e cumprir o que é melhor. Vivemos em uma busca constante por segurança e previsibilidade. Planejamos cada passo, antecipamos problemas e tentamos garantir que nada saia do nosso controle. Com isso, assumimos responsabilidades que não nos pertencem. Carregamos o peso de prever o futuro, resolver todas as crises e sustentar todos os resultados. Deus nunca pediu que andássemos assim. Quando tentamos conduzir tudo sozinhos, a ansiedade se torna companheira diária. O coração fica inquieto, a mente cansada e a paz desaparece. Controlar tudo é uma ilusão que esgota a alma. O convite do Salmo é diferente. Ele nos chama a reconhecer nossos limites e a entender que existe um cuidado maior que o nosso. Não fomos criados para sustentar o universo nos ombros. Fomos criados para caminhar com confiança, passo a passo, sabendo que há um Deus que vê o que não vemos e conduz o que não alcançamos. Entregar o caminho é soltar o peso indevido e receber a leveza da confiança. É trocar a exaustão do controle pela segurança de ser guiado. Muitas vezes confundimos maturidade com autossuficiência. Pensamos que ser responsável é resolver tudo sem pedir ajuda. Mas a maturidade espiritual começa quando admitimos que não fomos feitos para carregar o mundo. O excesso de controle gera desgaste emocional e espiritual. Passamos a viver em alerta, medindo riscos, calculando perdas e tentando evitar qualquer falha. Isso rouba o presente, porque estamos sempre vivendo no futuro que ainda não chegou. Deus nos chama para uma vida de confiança. Ele não exige que tenhamos todas as respostas. Ele pede que tenhamos fé suficiente para dar o próximo passo. Quando soltamos o que não podemos controlar, criamos espaço para experimentar o cuidado dele. E nesse cuidado, encontramos descanso. Descansar não é parar de trabalhar. É parar de carregar o que pertence ao Senhor. É entender que o resultado não define nosso valor e que o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Quem entrega o caminho descobre que a vida não precisa ser um fardo constante. Pode ser uma caminhada leve, guiada por mãos que nunca falham. Entender que controlar tudo nos esgota é o primeiro passo. O segundo é descobrir que entregar não é abandonar, é reposicionar o coração. Entregar o caminho ao Senhor não é abandonar responsabilidades, nem desistir de agir. É mudar a posição do coração. Significa reconhecer que, embora façamos nossa parte com sabedoria e diligência, o resultado final não está em nossas mãos. É trabalhar com empenho, mas descansar na certeza de que Deus dirige os passos. Entregar é dizer com sinceridade: Senhor, eu planejo, mas Tu governas. Eu caminho, mas Tu iluminas. Muitas vezes confundimos entrega com passividade. Porém, a entrega bíblica é ativa. É escolher confiar enquanto se caminha. É orar antes de decidir, buscar direção antes de agir e aceitar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Entregar é admitir que nossa visão é limitada e que o Senhor enxerga o começo, o meio e o fim. Quando entendemos isso, deixamos de lutar contra o que não compreendemos e passamos a cooperar com aquilo que Deus está construindo, mesmo sem ver a obra completa. A entrega verdadeira nasce do relacionamento. Não entregamos o caminho a um desconhecido.
Entregamos a alguém que já provou ser fiel. Por isso, conhecer o caráter de Deus é essencial. Ele é bom, justo, sábio e presente. Quando sabemos quem Ele é, entregar se torna natural. Deixamos de temer o que pode acontecer porque confiamos em quem está no controle. Entregar também é um processo diário. Não se faz apenas uma vez. Cada nova decisão, cada nova preocupação, cada novo sonho precisa ser colocado diante do Senhor. É um exercício constante de soltar as rédeas e dizer: guia-me. E quanto mais praticamos, mais percebemos que o fardo leve pertence a Ele e o jugo dele é suave. Entregar é liberdade. É parar de sustentar o que só Deus pode sustentar. E a gente só entende o valor dessa entrega quando a vida sai do que foi planejado. Quando os nossos planos falham. Todos já experimentamos o gosto amargo de um plano que não deu certo. Investimos tempo, energia e esperança, mas a porta se fechou. Naquele momento, a autossuficiência revela seus limites. Descobrimos que inteligência, esforço e estratégia não garantem o controle absoluto da vida. E isso não é sinal de fracasso, é um convite à dependência. Quando nossos planos desmoronam, Deus nos oferece a oportunidade de perceber que existe um propósito maior acontecendo. Muitas vezes, o que chamamos de perda é livramento. O que parece atraso é proteção. O que entendemos como porta fechada é redirecionamento. A queda dos nossos planos não é o fim da história. É o espaço onde Deus mostra que os caminhos dele são mais seguros. Aprender a confiar começa quando percebemos que não precisamos ter todas as respostas. Precisamos ter um Deus que tem. E Ele nunca falha em conduzir aqueles que se rendem à sua direção. A frustração de um plano quebrado pode ser dolorosa, mas também é pedagógica. Ela nos ensina que somos limitados e que o futuro não está sob nosso domínio. Ensina que o melhor planejamento humano ainda é parcial diante da sabedoria divina. Quando olhamos para trás, muitas vezes agradecemos por orações não respondidas. Percebemos que se tivéssemos recebido o que pedimos, teríamos perdido algo melhor. Deus vê o quadro completo. Ele sabe quais conexões, quais tempos e quais processos são necessários. Por isso, quando nossos planos falham, não significa que Ele nos abandonou. Significa que Ele está nos guardando de algo, ou nos preparando para algo maior. A queda de um plano humano pode ser o início do cumprimento de um plano divino. E esse plano não falha, porque não depende da força do homem, mas da fidelidade de Deus. Se até os planos quebrados podem ser redirecionamento de Deus, então a confiança precisa ir além do que a gente vê. É fácil confiar quando tudo vai bem, quando as respostas chegam rápido e os ventos são favoráveis. A verdadeira fé, porém, é provada no terreno da incerteza. Confiar além das circunstâncias é permanecer firme quando nada faz sentido, quando as orações parecem sem resposta e o silêncio de Deus pesa no coração. Essa confiança não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. Ele não muda conforme as estações da nossa vida. Seu caráter permanece fiel quando o nosso entendimento vacila. Confiar assim é escolher crer que Deus está trabalhando, mesmo sem evidências visíveis. É como uma semente na terra. Por fora, nada acontece. Por dentro, a vida está germinando. Quem entrega o caminho ao Senhor aprende a esperar sem desesperar. Aprende que o silêncio não é ausência, é sala de preparo. A confiança que vai além das circunstâncias sustenta o coração até que a providência se revele no tempo certo. Essa confiança não nega a dor. Ela reconhece a dificuldade, mas decide olhar para cima. É possível chorar e ainda assim crer. É possível não entender e ainda assim obedecer. As circunstâncias são instáveis. Elas mudam como o vento, mas Deus permanece. Por isso, a fé que se firma nele não é abalada pelas ondas. Ela lança âncora no invisível,
Quando tudo parece contrário, a confiança diz: eu não sei como, mas eu sei quem. E esse quem é suficiente. A confiança, além das circunstâncias, nos livra da montanha-russa emocional. Deixamos de depender de notícias boas para ter paz. Passamos a depender da presença de Deus. E essa presença é constante. Mesmo quando não sentimos, Ele está. Mesmo quando não vemos, Ele age. Confiar é descansar nessa certeza, até que a luz volte a brilhar. As Escrituras estão cheias de homens e mulheres que caminharam sem mapa, apenas com uma promessa. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, sustentado somente pela palavra de Deus. Durante anos, esperou por um filho que parecia impossível. Sua confiança não estava na lógica, estava no Senhor que prometeu. José foi vendido, traído e esquecido, mas em cada etapa manteve o coração voltado para Deus. Não entendia o processo, mas entregou o caminho. No tempo devido, percebeu que tudo fazia parte de um plano maior para salvar vidas. Davi foi ungido rei e depois passou anos fugindo em cavernas. Poderia questionar a demora, mas escolheu adorar no deserto. Ele escreveu salmos no meio da luta, porque sabia que quem guia seus passos não se esquece do destino. Essas histórias nos mostram que entregar o caminho é caminhar pela fé, não pela visão. É confiar que Deus escreve certo, mesmo em linhas que ainda não entendemos. Olhar para esses exemplos fortalece nossa própria caminhada. Eles não eram super-humanos. Eram pessoas com medos, dúvidas e fraquezas. A diferença é que decidiram crer em Deus acima das evidências. Abraão enfrentou a impossibilidade biológica. José enfrentou a injustiça. Davi enfrentou a perseguição. Nenhum deles tinha garantias visíveis. Tinham apenas a voz de Deus. E isso foi suficiente. Hoje nós temos o registro da fidelidade de Deus na vida deles. Isso nos dá coragem para confiar na nossa própria jornada. Se Deus foi fiel com eles, será fiel conosco. A mesma mão que guiou Abraão, sustentou José e fortaleceu Davi, está estendida sobre nós. Por isso, quando não enxergamos o final, podemos lembrar que outros já caminharam no escuro e chegaram ao propósito. E o Deus que os conduziu é o mesmo que nos conduz hoje. Apesar dos exemplos bíblicos de fé, o coração humano frequentemente enfrenta a oposição interna, gerada pela ansiedade. A ansiedade é uma voz que fala sem parar. Ela projeta cenários, antecipa dores e rouba o presente com medos do futuro. Quando permitimos que ela domine, a fé perde espaço. O coração ansioso não consegue descansar, porque vive tentando resolver o que ainda não aconteceu. A preocupação excessiva enfraquece a esperança e nos faz duvidar do cuidado de Deus. Jesus ensinou que a ansiedade não acrescenta um dia sequer à nossa vida, mas pode nos roubar a paz de todos eles. A fé, por outro lado, é a escolha de silenciar essa voz e ouvir a voz de Deus. É lembrar que o mesmo Senhor que alimenta as aves e veste os campos, cuida de nós com atenção ainda maior. Quando entregamos o caminho, dizemos à ansiedade que ela não tem a palavra final. Deus tem. E a paz que vem dele guarda o coração e a mente daqueles que decidem confiar. A ansiedade se alimenta do desconhecido. Ela cresce quando não temos controle. Por isso, o antídoto é a confiança. Não uma confiança cega no acaso, mas uma confiança fundamentada no caráter de Deus. Ele conhece o amanhã. Ele já está lá. Quando entendemos isso, podemos viver um dia de cada vez. A ansiedade quer que carreguemos o peso da semana inteira. Hoje. A fé nos ensina a receber o pão de cada dia. Lidar com a ansiedade é um processo. Envolve oração, entrega e renovação da mente. Envolve lembrar as promessas e agradecer pelas provisões já recebidas. Cada vez que escolhemos confiar em vez de temer, a ansiedade perde força. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, começa a governar o coração. Essa paz não é ausência de luta, é presença de certeza. Certeza de que estamos seguros, nas mãos do Pai. Contudo, a fé é provada de maneira singular, quando Deus opera em silêncio, sem manifestações visíveis. Existem períodos em que parece que o céu está em silêncio. Oramos, buscamos, esperamos, mas nada muda. É natural concluir que Deus está distante ou inativo. No entanto, o silêncio de Deus não é a ausência de ação. Muitas vezes, é o momento em que Ele mais trabalha. Nos bastidores, Ele alinha pessoas, move circunstâncias e prepara corações. Enquanto não vemos movimento na superfície, fundamentos profundos estão sendo estabelecidos. Assim como o crescimento de uma raiz acontece debaixo da terra, a obra de Deus frequentemente começa no oculto. Se tudo acontecesse de forma visível e imediata, não haveria espaço para a fé amadurecer. O silêncio nos ensina a confiar no caráter de Deus, não apenas em seus feitos. Quem entrega o caminho ao Senhor, aprende a descansar nesse intervalo. Sabe que o atraso não é esquecimento, é preparo. E quando Deus decide agir, aquilo que estava sendo formado em silêncio se manifesta com perfeição. O silêncio testa a motivação do coração. Amamos a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Quando as respostas demoram, descobrimos a resposta. O silêncio também protege. Há coisas que, se soubéssemos antes da hora, taríamos interferir. Deus, em sua sabedoria, trabalha enquanto esperamos. Ele fecha portas que não vemos. Ele abre outras que ainda não percebemos. Ele transforma pessoas que farão parte do nosso futuro. Tudo isso acontece sem alarde. Por isso, o silêncio não deve ser interpretado como rejeição. Deve ser interpretado como gestação. Algo está sendo gerado. E toda gestação exige tempo. Quando o tempo se completa, o que estava em silêncio se torna testemunho. E então entendemos que Deus nunca esteve parado. Ele estava construindo em nós a capacidade de receber o que Ele já estava preparando. A compreensão do silêncio divino está diretamente relacionada ao entendimento do tempo de Deus, que difere do tempo humano. Nossa natureza tem pressa. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas e processos encurtados. Deus, porém, trabalha com propósito, não com urgência. Para Ele, o tempo não é um inimigo a ser vencido, mas uma ferramenta a ser usada. Antes de entregar a resposta, Deus prepara o coração que vai recebê-la. Antes de abrir a porta, Ele fortalece quem vai atravessá-la. Se recebêssemos tudo antes da hora, não estaríamos prontos para sustentar. O tempo de Deus respeita etapas. Ele cura feridas, desenvolve caráter e alinha propósitos. Quando tentamos apressar o processo, corremos o risco de perder o aprendizado. Esperar em Deus não é tempo perdido, é tempo investido. Quem entrega o caminho entende que a demora pode ser misericórdia. Entende que o relógio de Deus não atrasa. Ele cumpre cada promessa no momento exato em que todas as coisas cooperam para o bem. Confiar no tempo dele é descansar na sabedoria de quem vê o fim desde o começo. O tempo humano é marcado por calendários e prazos. O tempo de Deus é marcado por propósitos e estações. Ele sabe quando o solo do coração está pronto para receber a semente. Sabe quando a estrutura da vida está firme para suportar a bênção. Apressar esse processo é como colher um fruto verde. Ele existe, mas não tem sabor. Deus prefere nos dar o fruto maduro, no tempo certo. Por isso, esperar não é castigo, é cuidado. É a forma de Deus garantir que aquilo que Ele vai entregar não se perca. Quando entendemos isso, a espera deixa de ser sofrimento e se torna expectativa. Sabemos que o que está por vir vale cada dia de preparação. E quando chega, percebemos que não chegou tarde, chegou no tempo perfeito. Quando o tempo divino é compreendido,
o coração alcança a paz, que não depende da resolução imediata das circunstâncias. Existe uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias. Ela não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Quando alguém verdadeiramente entrega sua vida ao Senhor, essa paz começa a nascer no interior. O coração deixa de guerrear contra o que não controla. A mente encontra descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora existe a certeza de que Deus está no controle de tudo. Essa paz não depende de conta bancária, de diagnósticos ou de notícias. Ela é sustentada pela convicção de que nada foge das mãos do Pai. Quem confia dorme tranquilo, mesmo em meio à tempestade, porque sabe quem está no barco. Entregar o caminho é a porta de entrada para essa paz. É trocar a agitação da alma pela quietude que só a confiança produz. E essa quietude se torna testemunho. Mostra ao mundo que é possível ter serenidade, mesmo quando o chão parece instável. Essa paz é um presente, mas também é uma escolha. Escolhemos guardá-la quando decidimos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Escolhemos mantê-la quando respondemos à preocupação com oração e gratidão. A paz de Deus não ignora a realidade. Ela a enfrenta com outra perspectiva. Ela diz: o problema existe, mas Deus é maior. A tempestade é real, mas o Senhor está presente. Por isso, quem confia não é imune às lutas, mas é protegido no meio delas. A paz guarda o coração como um soldado guarda uma cidade. Ela não permite que o medo invada e roube a esperança. E essa paz contagia. Pessoas ao redor percebem que existe algo diferente. E esse algo é a presença de Deus, habitando em um coração que decidiu confiar. Essa paz encontra fundamento na promessa expressa nas Escrituras. Ele tudo fará. A promessa final do versículo é clara e segura. Ele tudo fará. Isso fala sobre a providência de Deus, o cuidado ativo e soberano com que Ele governa todas as coisas. Deus não é espectador da nossa história. Ele é autor e condutor. Ele abre caminhos onde só havia muros. Ele transforma situações que pareciam definitivas. Ele sustenta quando as forças acabam. Ele provê quando os recursos cessam. Ele restaura quando tudo parece perdido. Tudo fará não significa que Ele realizará cada desejo do nosso coração, mas que Ele cumprirá o seu propósito perfeito em nossa vida. E o propósito dele é sempre bom, mesmo quando não compreendemos o trajeto. A providência divina age nos detalhes que não vemos e nos livramentos que nunca saberemos. Confiar é descansar nessa verdade. É saber que, uma vez entregue o caminho, Deus assume a responsabilidade de conduzir até o fim aquilo que começou. A providência não é sorte, é governo. É Deus coordenando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso inclui o que entendemos e o que não entendemos. Inclui as portas abertas e as portas fechadas. Inclui o sim e o não. Porque Deus não está apenas interessado em nos dar o que queremos. Ele está interessado em nos tornar quem devemos ser. E para isso, Ele usa cada parte da jornada. Ele usa o deserto para ensinar dependência. Usa a espera para ensinar paciência. Usa a luta para ensinar força. E no final, olhamos para trás e vemos que Ele fez tudo. Não apenas algumas coisas. Tudo. Ele completou o que começou. E quando entendemos a providência, aprendemos a agradecer antes de ver. Porque sabemos que o final da história já está escrito pelas mãos de um Deus que não falha. Portanto, diante da exaustão de tentar controlar tudo, é necessário compreender o que significa entregar o caminho ao Senhor. Confiar em Deus não é um atalho que elimina as lutas. É a certeza que transforma a maneira de atravessá-las. As dificuldades continuam existindo, mas o coração já não caminha sozinho. Quando entregamos o caminho ao Senhor, trocamos o peso da autossuficiência pela leveza da dependência.
Trocamos a ansiedade do controle pela paz da confiança. Trocamos o medo do futuro pela segurança de quem segura nossa mão. Descansar nas mãos de Deus é saber que, mesmo sem entender tudo, estamos no lugar mais seguro que existe. É crer que Ele guia, sustenta, provê e completa. Por isso, a decisão mais sábia que podemos tomar é esta: entregar, confiar e esperar com serenidade, porque quem entrega o caminho ao Senhor descobre que Ele tudo faz e faz bem. E, acima de tudo, descobre que nunca, em momento algum, caminhou sozinho. Descansar não é desistir, é posicionar-se, é sair do lugar de ansiedade e entrar no lugar de fé. É parar de medir forças com a vida e começar a descansar na força de Deus. As mãos dele são lugar de refúgio, são lugar de direção, são lugar de cura e são lugar de destino. Quando colocamos nossa vida nessas mãos, não significa que nunca mais haverá ventos contrários. Significa que, mesmo com ventos contrários, estaremos seguros. Porque quem nos segura é maior que qualquer tempestade. Por isso, a ordem do Salmo permanece atual. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Essa é a receita para uma vida de paz. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com Deus no centro de todos eles. E com Deus no centro, o final sempre será de vitória.